Olá, hoje no nosso Justiça às Claras aqui da BH News, nós vamos entrevistar o Dr. Luiz Guilherme Borges, advogado empresarial, especialista em direito societário. Dr. Luiz Guilherme, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Cristiano, e é um prazer estar aqui, esperando colaborar com o seu programa. Vamos lá. Eu queria trocar um assunto com você, trocar uma ideia sobre um assunto com você, que seria essa questão do acordo de acionistas e acordo de cotistas. E por que eu sugeri esse tema que você tivesse aqui com a gente hoje? Porque nós estamos vendo essa mundaréu de empresas, principalmente da corrente da Operação Lava Jato, que estão tendo uma série de brigas de acionistas em relação aos efeitos que a operação resultou nessas companhias. Tem muitos sócios que não sabiam dos problemas, alguns sabiam, etc. A questão não é essa. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador, sem o juridiquês muito grande, o que é um acordo de acionista, para qual empresa que ele é aplicável e o acordo de cotistas e para quais empresas que ele também é aplicável. Vamos começar pelo acordo de acionista. O que é o acordo de acionista? Bom, o acordo de acionista, dentro da lei brasileira, da lei 6404, ele está previsto no artigo 118 da lei específica. E o que ele é? Ele é um acordo firmado entre os acionistas, ou total, ou parte daqueles acionistas de uma determinada companhia, que se alinham em conjunto para que determinados assuntos eles tenham decisões uniformes, buscando dentro dessas decisões uniformes conseguir ter uma posição privilegiada dentro da companhia. Então, ele é um acordo que serve tanto para o majoritário, muitas vezes, reforçar a posição dele dentro da companhia, como de um elemento de defesa, muitas vezes, dos minoritários, que buscam se agregar em pequenos grupos, mas grupos que lhe deem possibilidade de ter algum poder de mando e decisão dentro da companhia. Você está falando de uma sociedade anônima? Sempre, tratando-se de acordo de acionista, sempre de sociedade anônima, sempre de companhia e sociedade anônima, que pode ser tanto de capital fechado quanto de capital aberto. A de capital fechado é aquela que os sócios não têm ação na bolsa. Exatamente. E a de capital aberto, eles têm a ação. São ações que são negociáveis tanto na bolsa como em balcões de ações, são ações que são abertas ao público para negociação de maneira geral. Qual a diferença entre acordo de acionista e o Estatuto Social da SA? Bom, o Estatuto Social é o instrumento que regula a sociedade. É nele que vai estar previsto qual que é o objeto daquela sociedade, quais são os órgãos de administração que aquela sociedade possui, se ela tem conselho de administração, se ela só tem diretoria, o que o conselho fiscal daquela sociedade vai regulamentar, como é que ele vai ser regido naquela sociedade. Ele regulamenta também a questão de se as ações serão só ordinárias, ações preferenciais, qual o montante de ações ordinárias e preferenciais que essas ações ordinárias e preferenciais, a modo mais simples de dizer, em regra, as ações preferenciais são ações de investidores. É aquele que tem interesse de entrar na companhia pelo lucro que a companhia pode gerar e pelo valor que ele pode receber no retorno daquele investimento que ele faz. É aquele que vai numa corretora e que pede para o corretor comprar. Exatamente. Eu não estou muito preocupado com o dia a dia da companhia, como é que ela está sendo administrada, organizada. Eu estou preocupado na rentabilidade. Já as ações ordinárias, elas estão envolvidas aqueles acionistas que estão, além de buscar o lucro, por evidente, mas eles também estão preocupados em quê? Exercer o controle da companhia e agir como acionistas para determinar o rumo daquela companhia. Então, tem essa divisão de ações preferenciais e ordinárias e a gente começa a ver esses detalhes aonde? No instrumento social dela, no Estatuto Social, que é da companhia, não é dos acionistas nesse caso. Entendi. A preferencial, ela tem direito a voto, na maioria das vezes, ou não? A preferencial tem direito a voto, salvo se for suprimido esse direito a voto dela por ser dada a ela um outro privilégio. Exemplo, eu tenho ações preferenciais que eu vou ter preferência no recebimento de lucro no caso de liquidação da sociedade. Okay. Como eu ganhei essa preferência de distribuição de lucro nesse caso, eu posso ser suprimido o direito de voto. Então, não é toda a ação preferencial que não terá direito a voto, mas, em regra, ela é feita para justamente ser delimitado isso. Não ter o direito a voto de um lado, mas ter um privilégio especial de outra maneira, que está muito vinculado ao quê? Investimento.
aquela Entendi. preferência de recebimento de alguma coisa por conta de investimentos. Me conta uma coisa, e as ordinárias? As ordinárias já são as ações que buscam o recebimento de valores e o controle da companhia. Eu estou com as ações ordinárias, eu tenho poder de voto em assembleia, em regra de maneira geral, eu tenho poder de deliberar quase todos os assuntos da assembleia e também eu vou ter, de lógico, o direito a lucro quando assim vier da companhia. Mas em muitos casos, a companhia regulamenta que o lucro primeiro pagar-se-á ao preferencialista para depois ao ordinarialista. Nesse ponto, o acordo de acionistas se sobrepõe ao estatuto social ou não? Não. O estatuto social que regula a companhia. Ele que regula a companhia. O acordo de acionista ele pode prever, inclusive, formas de tratar essas ações, como possibilidade de preferência de troca de uma por outra, como qual o limite que um acionista poderá ter de determinado tipo de ação, de maneira a regular os poderes entre aqueles acionistas também e o controle. É muito comum exercer, por exemplo, acordos de acionistas para barra de controle. Explica isso para o telespectador. Vamos imaginar que nós somos um grupo aqui com 3 acionistas e a gente faz uma barra de controle que nenhum acionista poderia ter mais do que 45% da companhia, que nesse caso teria que pulverizar. Para quê? Para evitar que um daqueles 3 membros ali possa ter um valor agregado muito maior do que os outros da companhia. Então, isso é caso a caso, pode ser um limite 45, um limite 70, um limite 20, depende como é que está sendo regulado. Mas o acordo de acionistas também serve para isso, para prevenir questões que podem ser conflituosas entre os acionistas. E eles regulam isso preferencial, de maneira a evitar que o conflito chegue. E quando o conflito chega, muitas vezes os acordos também prevêem soluções, né? Mas isso nós vamos discutir no próximo bloco. Perfeito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. É só um minuto.